Essa aula que você vai assistir é uma continuação, portanto, já existe um fluxo pré-configurado para quem está acompanhando do início. Se você não está acompanhando do início, é legal procurar na descrição do vídeo a playlist do treinamento completo de NHN do iniciante ao profissional que eu vou deixar aqui. Também quero dizer que caso você não tenha ainda o NHN, eu dou um totalmente de brinde para quem entra no meu curso rápido, que na data de hoje está por um preço ridículo e o link também está na descrição. Além disso, eu tenho também um grupo de dúvidas que é gratuito e também está na descrição. Nessa aula, vamos ver um dos nodes mais básicos do NHN, que é o node if, mas é de extrema importância, pois ele é usado para criar condições no fluxo e é mais simples do que o node switch. Também vamos dar uma olhada superficial no Node Response to Webhook e explicar a diferença de um webhook que tem a resposta imediata para o que tem uma resposta no Node Response. Bom, então vamos lá. A gente vai agora para a etapa de nodes, né? A gente vai entender os nodes que a gente precisa entender o funcionamento deles para que o nosso fluxo da nossa agente, o nosso fluxo do nosso sistema em geral, não só da nossa agente, né, mas do nosso sistema como um todo, faça sentido para você. Eu vou começar pelo node if, que é um dos mais simples, mas também extremamente eficaz aqui do NHN, tá? Ó, então eu criei o Node If depois da normalização. Então vejamos, o que que chega aqui no Node If? Tudo que aconteceu antes da normalização, tá? Lembrando, eu vou sempre reforçar isso, que não é só, não chega aqui no Node só o output do Node anterior, chega tudo que aconteceu antes dele, tá? E aí aqui a gente tem algumas opções aqui, ó, a gente tem opções de string, number, date and time, boolean, array e object. A gente vai ver cada um deles mais para frente, mas agora eu só quero que você entenda o conceito do node if, tá? Então, ó, o valor de cima vai ser sempre o que ele vai usar como referência para poder comparar com o que você está colocando embaixo, tá? Então, no caso aqui, ó, lembrando, já estou em JSON, quero que você sempre trabalhe com JSON. A gente vai olhar aqui, por exemplo, ó, se o ID, ó, vamos pegar esse parâmetro ID, vamos colar ele aqui, ó, e vamos mudar para expression. Por quê? Porque agora ele já vai avaliar o conteúdo desse parâmetro ID, tá? Se ele for igual a esse número aqui, eu quero que faça um caminho, ó. Se ele for true, se ele for igual àquilo que eu falei, eu quero que faça um caminho. Por exemplo, ó, o que que significa esse node aqui? Muitas vezes, quando um webhook é trigado, ele já responde lá para onde trigou ele, workflow started. No caso do responde webhook, ele vai passar por todo o fluxo e ele só vai retornar a resposta lá com o que está aqui. Então, ó, nesse caso aqui, se o ID chatbot for igual a esse daqui, ele vai retornar OK. Se for diferente, ó, Ctrl C, Ctrl V, então, ó, vejamos, na prática aqui, vou dar o teste workflow. O que que aconteceu aqui, ó? No Node If, ele avaliou esse parâmetro ID underline chatwood para ver se ele era igual a esse número aqui. Como ele foi igual, ele respondeu true. Por que que deu false? Por que que deu erro aqui? Porque eu não tô trigado com webhook, tá? Se eu tivesse trigado com webhook aqui, ó, ó, pinei aqui, né, uma informação para chegar nesse webhook para eu poder fazer o teste. Então, ó, agora funcionou. Por quê? Porque ele pegou aquele output aqui do normalização, ele avaliou o que que era a resposta aqui, ó, qual que era o conteúdo desse parâmetro. Como ele é true, ou seja, passou por aquele crivo ali, ele me respondeu com o OK. Então, isso daqui seria a resposta lá no meu... Vou te dar um exemplo, tá? Se a gente chama esse workflow aqui na custom tool do Flowise, que a gente já viu isso. Chamamos um workflow lá no Flowise, vamos lá olhar, ó. Aqui, ó. Aqui a gente chamaria um webhook, beleza? Chamamos o webhook. Quando esse webhook é acionado, lá no nosso Langfuse aparece assim, workflow started.
No caso desse workflow aqui, ó, que eu coloquei uma resposta, ele passaria pelo no caso padrão, ó, chamou o webhook, ele já manda lá, workflow started. E aí vai acontecer tudo o que tem para acontecer aqui dentro, independente da resposta, tá? Já foi avisado lá para o Flowise, ó, workflow started. Então a nossa agente recebe o workflow started. Ela entende que o que aconteceu, o que era para acontecer aqui dentro do workflow, já aconteceu. Quando a gente coloca uma resposta do webhook, só vai chegar lá para a gente o ok. Então, no caso ali, por exemplo, deixa eu ver o que que é isso, é um chamar tatuador. Ó, o que a gente poderia botar como resposta? Tatuador foi avisado e entrará em contato em, no máximo, 24 horas. Informe ao usuário. Então, ó, quando ela chamasse essa tool, digamos que esse webhook aqui, ó, production webhook sempre chamar tatuador, beleza? Ó, peguei esse webhook e coloquei aqui, tá, ó, troquei aqui. Quando essa tool for acionada, vai chamar esse meu workflow aqui do NHN e, ao invés de responder logo no começo, vai responder com isso, ó, tatuador foi avisado e entrará em contato em no máximo 24 horas. Informe o usuário. Ok? Então, a nossa agente receberia essa informação ao invés de um workflow started. Aqui, eu quero mostrar na prática, então, uma coisa um pouquinho mais avançada, mas que eu acho interessante você já começar a ter contato com isso. A gente deu uma olhadinha ali no nosso fluxo do NHN, né? E a gente viu que tem o Respond Webhook. O que isso significa? Que esse webhook ele não está sendo respondido logo que ele inicia. Eu quero mostrar as duas opções aqui para você. Então, ó, eu estou com um workflow aqui, isso é uma atualização, tá, da aula. No momento que eu estava editando, eu decidi fazer isso, então eu vou usar outro workflow aqui para a gente poder chamar aquele dali e a gente conseguir fazer esse teste, tá? E aí depois eu vou retornar para a aula para você poder continuar, dar continuidade para aquele workflow que estava lá. Eu não tenho mais aquele workflow ali, eu já apaguei, porque é um workflow muito simples, que eu usei só para gravar a aula, mas eu quero fazer essa atualização. Então, ó, eu vou fazer umas coisas aqui avançadas que você não precisa se preocupar agora, tá? Primeiro eu quero mostrar para você como que funciona quando a gente chama esse workflow sem aquele respond que eu coloquei lá no final, tá? Eu quero mostrar isso na prática para você. Então eu vou pegar aqui um workflow, ó, que vou pegar esse daqui, que não está ativo mais. Beleza, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Eu quero só que chegue, é uma informação aqui nesse webhook, e a gente vai colocar aqui um edit fields, ó, que nem tinha lá, tá? Vamos pegar aqui a URL de produção, sempre a URL de produção, lembre-se disso. E a gente vai colocar aqui na Custom Tool. Não se preocupa com isso agora, que isso a gente vê dentro do meu treinamento. Pode ficar tranquilo. A gente está aqui estudando NHN, mas eu quero mostrar na prática o que a gente está fazendo ali, funcionando lá no fluxo do NHN. Então, veja bem, agora que eu botei o webhook aqui nessa Custom Tool, quando essa Custom Tool for acionada, vai trigar esse webhook aqui. E a informação que foi enviada lá do Flowise vai chegar aqui, tá? Então, ó, só para você entender o que eu fiz, ó. Eu instruí já aqui, ó, você é Paulo, secretário do tatuador Guilherme. Tire dúvidas sobre tatuagem. Esse é o prompt dela simples, não tem nada para fazer aqui, ó. Ao final do atendimento, invoque a ferramenta, que é aquela, tá? E também invoque caso o usuário peça. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai chamar ela. Começar um atendimento do zero aqui. Oi. Beleza, ó, chamou, tá? O que eu quero mostrar para você aqui, ó? Olha só o output que retornou. Workflow was started. O que isso significa? Quando a gente trigou aquele webhook, chegou para nossa agente esse output, que é o quê? O retorno daquele fluxo, daquele webhook. Aqui, ó. Vamos botar aqui em execute. Ó, a gente teve uma execução. O que significa aquele workflow started? É o que foi respondido aqui desse webhook lá para nossa agente. Então ela só recebeu isso daqui, ó. O que isso significa para ela? Olha só, funcionou. Chamou o que essa custom tool era para fazer, foi feito, porque chamou um fluxo lá do NHN. A nossa agente já sabe que isso daqui, workflow as started, vem lá do NHN. Sem a gente falar, ela já sabe disso, tá? Então ela entende que conseguiu chamar o tatuador. Só que, pensa comigo,
se tudo que a gente tivesse aqui nesse fluxo, a gente tivesse aqui outras coisas para serem feitas. Então, ó, trigou aqui, se a gente tivesse qualquer outra coisa, deixa eu pensar em algo aqui que possa dar errado. Um HTTP request, ó. A gente teria um HTTP request aqui, ia fazer uma chamada para alguma aplicação retornar alguma coisa, tá? O que que ia acontecer aqui, ó? Salvei, tá funcionando. Vou mandar chamar de novo. Ó, a gente já viu lá uma execução. Chama de novo, por favor. Ó, chamou de novo, workflow was started. Mas se a gente vir aqui na execution, a gente vai ver que teve um erro aqui. Então, não chamou o tatuador como ela achou que chamou. Por quê? Porque aqui não tem URL, não tem uma requisição aqui, né? Então, ó, retornou um erro. Só que esse erro aqui não bateu lá para nossa agente, entendeu? Então, ela acha que chamou, mas não chamou. Então, a gente fica com um atendimento aqui no limbo, né? Porque esse cara achou que chamou e não chamou. Então, agora, ó, vamos fazer o seguinte. O que que eu quero te mostrar? O que que significa, o que que, na prática, a gente pode fazer com aquele respond. Ó, desculpa, eu vou manter aqui. E aí, isso, já tô fazendo coisas avançadas aqui, não quero que você se preocupe com isso agora, tá? Mas é só para você poder entender o que que a gente está falando aqui, tá? Então, ó, a gente tem aqui o webhook respondendo direto. Como que a gente vai alterar isso daqui? A gente vai vir aqui em Parameters e, ó, Respond. A gente vai pedir para ele usar com o node de resposta do webhook. Então, ó. E aí, o que que a gente vai fazer, ó? Com o erro, a gente vai colocar uma resposta, tá? Ó, a gente vai pedir um texto aqui que nem tá lá no nosso exemplo. Então, ó, o que a gente está fazendo aqui? Quando a requisição para chamar o tatuador não funcionar, a gente quer que ela faça uma coisa. E, no sucesso, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. A gente pode até ó, dar um Ctrl C, já vamos começar a conhecer os atalhos, ó. Ctrl C, Ctrl V. Por quê? Porque eu quero um outro responde aqui. Então, ó, no caso de sucesso, eu quero a mesma coisa. Eu quero que ele responda, só que eu quero outra mensagem, ó. Tatuador, atendimento encaminhado. Pronto. Então, ó, agora, perceba, a gente tem dois caminhos distintos aqui. E a gente mudou, alterou o webhook para, ao invés dele responder com aquele workflow started automaticamente, ele vai aguardar o que que vai acontecer aqui dentro do fluxo, ou seja, esse fluxo a gente só tem um node, ele vai aguardar o que acontecer aqui para poder enviar a resposta. Então agora, ó, vamos fazer o atendimento de novo aqui, ó. Ó, olha que interessante. Qual é o output aqui? Ó? Não foi possível chamar o tatuador. Peça para o usuário entrar em contato através do WhatsApp. Por quê? Vamos ver a execução. Apesar dela agora dar aqui como sucesso, né? Quando a gente altera aqui o Node para, em caso de erro, ele continuar com o output de erro, a sua execução dá como sucesso, mas a gente teve uma falha aqui que foi tratada, né? Então, ó, ele, ao invés de ir para o caminho de cima de sucesso e dizer que o tatuador foi chamado, veio para o de baixo, informando que o tatuador não foi chamado. Por quê? A gente colocou a resposta aqui, ó. Tá? Então, o que que chegou lá para nossa agente? Que não foi possível chamar o tatuador. Agora, se a gente retirar esse node aqui, ó, e deixar direto o lá de cima, ó, e fazer a mesma coisa, veja bem, agora qual foi a resposta que ela recebeu? O atendimento encaminhado para o tatuador com sucesso. Eu queria mostrar isso na prática antes da gente dar continuidade nessa aula que a gente está aqui, tá? Então agora a gente vai voltar lá para aquele fluxo e a gente vai continuar o processo lá naquela aula. E aqui na condicional a gente tem a opção de colocar mais de uma coisa. Então, ó, o end aqui seria, olha que interessante, tá? Ó, vamos colocar o name. Lembra, eu não estou fazendo nada que você não saiba. Vim aqui, copiei o parâmetro patch, né?
e colei aqui e mudei para expression. E agora ele vai analisar tanto de cima quanto de baixo. Então, o AND ele vai fazer o quê? Os dois têm que ser verdadeiros, tá? Para poder passar. Então, o de cima a gente já está vendo que é verdadeiro, ó, porque eu copiei aqui. E vamos colocar esse daqui, ó, Jay Gatsby embaixo, beleza? Vamos dar o save e ele só vai passar caso os dois sejam true. Ó, caso as duas condições sejam atendidas, beleza? Então agora, ó, o de cima tá certo e a gente mudou o nome do de baixo. Ó, vamos ver se ele vai passar. Já não passou, beleza? E aí agora aqui tem outra situação interessante, ó. No string a gente tem algumas opções, ó. Então, o existe seria o quê? Se esse dado aqui existe, se ele não é nulo, vai passar, tá? Como que a gente pode testar esse daqui, ó? Vamos apagar. Ah, uma coisa que eu quero mostrar também tem o ou. O ou é um ou outro. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos voltar lá pro que é igual, tá? Vamos entender, ó. Esse daqui tá igual, não tá, ó? Então, se a gente tá com ou, e mesmo esse daqui sendo diferente, ó, ele vai passar para true, ó. Por quê? Porque eu quero um ou o outro. Agora, se eu mudo para and, os dois têm que passar para poder a condicional ser tratada como true. Muito interessante, né? Isso daqui é muito útil. Agora, vamos ver aqui, por exemplo, exists, ó. O que que a gente vai fazer aqui? Vamos lá na normalização e vamos mudar isso daqui, vamos deixar nulo, ó. E vamos testar de novo. Tá, apenas por ele existir, tá vendo, ó? Existe aqui também, ó, isEmpty, tá? Então, o que que acontece? Como voltou esse parâmetro aqui, ele existe, mesmo ele sendo nulo, tá? Mesmo ele sendo nulo, ele existe e ele vai passar. Agora, olha que interessante. Se eu mudar aqui para, ó, isEmpty, ele vai passar também. Is not empty, ou seja, ele não está vazio, ele não vai passar. Olha lá, veio para baixo. Por quê? Porque na normalização aqui eu mudei e deixei ele vazio, ó. Tá empty, tá vendo? Então, ele não passou aqui para cima, porque a condicional era ele não estar vazio, beleza? Agora a gente tem aqui, ó, contain é interessante também. Por quê? Ó, vamos mudar aqui de novo o número para aquele que veio, ó, Ctrl C, vou vir aqui na normalização e vou travar ele aqui de novo. Não, minto, a gente não estava travando não, a gente estava pegando aqui, ó. Então, ó, já está expression, não preciso mudar, pronto, ele já está trazendo esse número, já está retornando esse número. Agora, olha que interessante o contain. O contain, mesmo se eu colocar aqui, ó, 23 e passar, testar isso, ele vai passar. Por quê? Porque ele está avaliando se contém o número 23 aqui dentro, beleza? Deixa eu ver se tem mais algum que é legal de... Ah, e start with é interessante também, ó. Se a gente botar aqui start with 24, ó, e testar, ele não vai passar. Não passou. Agora, se a gente colocar start with 23 e testar, ele vai passar. Perceba como o NHN é uma ferramenta incrível e a gente está vendo só o primeiro node. Eu quero agora que você já mexa bastante nesse node aqui, tá? Então a gente finalizou essa aula. Você percebeu que o Node If, ele é simples, mas ele tem uma gama de possibilidades ali. E você também teve seu primeiro contato com as respostas webhook, seja a resposta imediata, que é aquela do workflow started, seja a response to webhook, que é quando a gente quer que no final do fluxo, ou seja, que as coisas aconteçam para depois a gente receber uma resposta. Isso é muito útil quando a gente está trabalhando com agentes de inteligência artificial. Nem sempre a gente quer só que chame e que a gente responda de imediato para o usuário. A gente quer que coisas sejam tratadas, dados sejam tratados, requisições sejam feitas para que ela receba aquela informação e aí sim ela devolva uma resposta para o usuário depois de tudo acontecer ali no fluxo. Perceba que eu gosto muito de sempre explicar as coisas e dar um exemplo prático. A gente vai ver isso muito no decorrer do nosso treinamento. Pegar o Node, analisar aquele Node, ver algumas opções e pegar um caso prático. E sempre voltado para a inteligência artificial, que é a minha especialidade. Humanizar os atendentes. Então vamos sempre tentar aprender os nodes já aplicando eles na prática, em algum caso de uso prático desse node dentro de um fluxo com inteligência artificial. Como eu disse lá no começo, se ficou alguma dúvida sobre o vídeo, clica no link do grupo do WhatsApp aqui embaixo para você poder mandar a dúvida. Lá estou eu, lá está o meu orientador educacional. A gente tem também os meus alunos mais avançados, já tenho alguns veteranos lá dentro, né, que são pessoas que já fizeram meu treinamento, já estão dentro da mentoria, já estão vendendo seus agentes.
Então, essa galera tá ali envolvida, engajada em ajudar você com as suas dúvidas. Então entra no grupo do WhatsApp, dá um salve lá, se apresenta, fala qual que é o seu objetivo, que a gente está lá para ajudar.